Uma das coisas que eu queria transmitir nessa manhã é essa acesso à sabedoria de Deus vai requerer de nós uma descontaminação do sistema. Você não vai poder ter as duas coisas. Você vai ter que dizer não, e é o que Daniel fez. Ele resolveu não se contaminar para poder ter acesso a algo superior. E o que acontece é que as coisas desse mundo, as paixões do mundo e a maneira como o diabo opera, ele afeta os nossos sentidos, ele embota os nossos sentidos. A Bíblia fala isso, quando as pessoas, o véu, amém, é como se tivesse um véu, os nossos sentidos ficam embotados. Você perde a capacidade de discernir Deus se movendo quando é o diabo, quando é a tua carne, você está embotado porque o inimigo faz exatamente isso. Ele embota o teu sistema e você não consegue ver. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Eu não sei, mas o fulano tal disse, mas todo mundo faz, eu vou fazer. Quem sabe, assim, todo mundo está fazendo, mas a igreja é o novo mover de Deus. E falei assim, e você vai com a retórica, com tudo, e você diz assim, perde o fio. Amém? Que é o que é a sabedoria de Deus? Tem uma solução, uma maneira de operar, e você perde o fio, você começa a perder a capacidade de cortar as coisas e você não consegue discernir o que está acontecendo. Isso se chama, os sentidos se embotaram. Mas cada vez que alguém se volta para Deus, é como se você tem um lavar de novo, reprocessa a tua vida e você consegue enxergar Deus. Amém? Você consegue discernir Deus, o caminho, a verdade, luz para o meu caminho, a minha vontade de Deus. E, meu irmão, lâmpada para os meus pés. Então, o que acontece? Um dos desafios que nós enfrentamos ao viver no mundo, Deus diz assim, eu quero que vocês entrem no mundo e sejam, amém, meus emissários, ide por todo mundo e pregue o evangelho, é não se contaminar com o mundo. É não deixar o mundo te evangelizar, mas você evangelizar o mundo. Esse é o desafio. Então nós temos esse desafio que você vê, Daniel na corte de Nabucodonosor, amém? Tudo disponível para ele, era o top do mundo. E ele disse não, 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 não. E ele se manteve dentro da corte, separado da corte, com uma outra lógica, ao ponto de os sátrapas, as pessoas todas tinham inveja dele, querendo derrubar ele, porque alguém assim, é um passinho diferente na corte. Lá vem o Daniel, né? Lá vem o Daniel que não vai nas festas. Lá vem o Daniel que não vai naquele negócio. Lá vem o Daniel que não se mistura. Lá vem o Daniel que ora todos os dias, 3 vezes ao dia. Onde é que está Daniel? Está orando. Amém. 3 vezes ao dia. Não dá para marcar reunião no gabinete. Está orando. Lá vem o Daniel. Amém. Ao ponto de eles quererem o rim dele. Põe ele na cova dos leões. Amém. Acaba com a raça desse cara. Amém. E, ao mesmo tempo, o governo todo sabia que ele resolvia casos difíceis, interpretador de sonhos, de enigmas, a sabedoria dos deuses, Deus entre nós, na figura desse homem, e que ele não pode se misturar. Esse é um pouco da nossa vida, meu irmão. Amém? Tiago, se volta um pouquinho, depois de Hebreus, Tiago 1 diz assim, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o desejo de Deus é guardar-se incontaminado. Como você vive no mundo e é exposto a esse mundo e não se contamina? É o desejo de Deus para nós. E Tiago 4, versículo 1 fala, da onde procedem as guerras, da cobiça, da contenda, da carne que cobiça, nada tendes porque invejais. Ou seja, você vê essa bagunça da carne, de poder, de querer conquistar coisas. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E tarará. Infiéis, vocês não estão entendendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, vocês estão querendo
entrar na lógica, se conformar e fazer as coisas como o mundo, vocês estão errando. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Deus passa uma linha tênue, que eu creio, meus irmãos, que é importante. Nós estamos lidando com um Deus que é santo, tira a sandália dos pés. Eu vou falar algo para vocês que o mundo não pode dar. Eu tenho acesso, mas vocês vão ter que abrir um espaço na lógica do mundo. Você não pode servir a dois senhores, você não pode se conformar com o mundo e ter acesso à minha sabedoria, não pode. Não dá. Então existe um ritmo para nós vivermos nessa hora, que vai requerer alguns ajustes. E a palavra que Deus tem estado no meu coração toda essa semana, e a palavra, e é o que eu sinto no coração, e eu oro para que Deus traduza para você como se aplica na tua condição. É que nós precisamos ajustar a velocidade da nossa vida. E o ponto que Deus me lembrou, eu estava lembrando uns dias, quando eu recém tinha casado, recém-casei, nós não tínhamos filho ainda, e nós resolvemos, em algum evento do nosso início de vida de casados, nós íamos dar uma subida para Nova Petrópolis. Eu me lembro de estar com um Opala do meu avô, que eu acho que depois era do meu pai, um Opalão verde, assim. Eu estava com um Opala, se eu não me engano, essa é a cena. Um Opalão verde, eu e a minha esposa subindo a serra. Teve um momento que eu enxergava 1 metro no máximo, eu conseguia enxergar. Tal era a intensidade da neblina. 1 metro no máximo. Então imagina você subindo ao monte do Senhor. Você está subindo, te coloca nessa posição. Você já teve alguns dias nesse nosso inverno, eu olho pela janela e eu tenho uma senhora de uma vista onde eu moro. Eu não consigo enxergar nada. Nada. Totalmente coberto. Você está na nuvem. É como se você está dentro da nuvem. Você perdeu o referencial. Então, o que acontece? Você está subindo com uma certa velocidade. Você vem da planície. E aí, em algum momento, e aí o que acontece? Você tem que reduzir a velocidade para você discernir e você não perder o contato. Não é que você não tem capacidade de continuar na mesma velocidade, é que você perde a capacidade de enxergar e discernir, avaliar a condição e fazer as manobras corretas. Você não sabe se tem um caminhão na tua frente vindo, desgovernado. E é uma sensação meio aterradora, assustadora. E a gente teve que diminuir a velocidade, eu me lembro que eu diminuí, e tem que diminuir mais ainda, ao ponto de você quase ir em nada. Porque conforme o nível e a espessura da neblina, você tem que ir muito devagar. Ou você resolve parar até passar, ou você tem que ir muito devagar. Porque você precisa ter um tempo de reação, você precisa tomar pé da situação. As coisas vão acontecer muito rápido, elas estão na tua frente, você não está enxergando. Pega um navio andando no meio do oceano, neblina, você está andando, reduz o motor, diminui, todo mundo atento, porque você pode dar numa rocha, para. E você ajusta a velocidade para as condições que se apresentaram. Nós estamos vivendo num tempo de intensa neblina no mundo. Não acha que você tem condições de sair a 100 por hora fazendo o que você está fazendo. A sensação que Deus colocou no meu espírito, você vai ter que diminuir a velocidade se você quiser passar por esse tempo. E como eu disse, cada um tem que interpretar como o Espírito vai falar para você. Alguns precisam botar um pouco mais acelerado, estão muito tempo parados. Então, amém. Cada um ajuste como... Mas a sensação que tem, que o cenário que nós estamos vivendo, ele é confuso. Ele está escuro.
pouca luminosidade, nós estávamos indo e estava meio de noite, pouca luminosidade, pouca referência, placas, sinais ao teu redor, você não tem sinais. Então o que você faz? Você está navegando e você reduz para você continuar vendo perto de você a faixa. Amém? Quem já viajou por isso sabe o que eu estou falando. Você precisa ver os pontinhos na faixa ali, e é o que você tem. Você só tem aquilo, você só tem um dia pela frente. Você vai, amém? E você vai indo. E não é que está errado, não é que você está passando por um tempo, porque você está indo, você tem um destino, você tem uma carreira a correr, você tem coisa. Mas são momentos na vida que você, para continuar enxergando corretamente e tomando decisões sábias, você tem que diminuir a velocidade. Você não sabe que curva tem. Tem uma curva ali na frente, você tem que diminuir. E a sensação que eu tenho, meus irmãos, que nós não estamos percebendo que nós estamos vivendo tempos de extremo engano. E nós estamos com a mesma velocidade, assumindo que a gente sabe, e nós estamos errando, porque Deus precisa achar em nós uma velocidade onde Ele possa continuar falando conosco algo e alertando, esse é o meu caminho, anda por ele, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Você precisa ajustar a tua velocidade à voz de Deus constante, porque os desafios são enormes diante de nós. O inimigo sabe que pouco tempo resta, Deus vai encher de glória a terra, e Deus está procurando pessoas que vão entrar no sistema e vão navegar corretamente, não vão se contaminar, e vão passar pelo meio desse mar de tubarões, esse campo minado, e vão cumprir o seu chamado, vão chegar ao seu destino, mas nós não podemos assumir que nós podemos dominar o que está acontecendo, porque, meu irmão, o inimigo tem um plano dele. Amém? Os sentidos se embotaram, ou seja, você perdeu o controle de som e imagem, você não sabe o que tem pela frente. Amém? E aí você se volta para Deus. Isaías 40 diz assim: e como eu tenho dito para os irmãos, o que tem a ver cansaço e sobrecarga é nada mais do que fazer as coisas fora da sabedoria de Deus. Isso nos desgasta, amém? Nos dá retrabalho, custa caro. E nós precisamos, é como se Deus ajusta a tua velocidade para saber assim, eu quero ter certeza, amém, que eu estou indo no caminho certo. Amém? É diferente você pegar a freeway em tempo de sol e a serra no inverno toda nublada, é diferente. Você precisa ajustar a tua maneira de dirigir. E, meu irmão, nós precisamos ajustar. Isso é o que significa a tribo de Sacar, ele discernia os tempos e sabia como operar em cada território. E é um pouco do que Deus tem que falar. Vai precisar diminuir a velocidade um pouco, ajustar ela, para dar passos certos e seguros. Amém. Porque o tempo amém, está nebuloso diante de nós. Então, Isaías 40 diz assim, está falando de Deus: levantai os olhos e vede, quem criou todas as coisas, põe teus olhos em Deus. Ele é grande em força e grande em poder, Ele é o nosso Deus. Porque dizes, pois, Jacó, versículo 27, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Nós estamos falando sobre essa realidade do caminho encoberto. E o meu direito passa despercebido. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então você percebe, se Deus tem uma lógica, Ele não se cansa, Ele tem o seu plano, Ele tem a maneira de conduzir as coisas, e o que Ele está dizendo assim, vocês têm que ajustar a jornada aos olhos de Deus. Porque se vocês não fizerem, vocês vão ficar cansados e sobrecarregados. Versículo 29, Ele faz forte ao cansado. Amém? Deus quer fortalecer a sua igreja nessa hora. Amém? Mas nós estamos desperdiçando energia, amém? Andando, correndo, porque a velocidade está grande. Aí amém? Nós precisamos ajustar
multiplica as forças ao que não tem vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços e exaustos. Amém? Você olha quando Paulo diz assim, não estão discernindo o corpo, cansados, uns poucos que dormem, nós estamos falando, eles estão aqui cansados, se fatigam, exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, mas os que põem os seus olhos no Senhor, esses voam, correm, caminham, não importa. Irmão, tem 3 coisas que eles fazem. Eles sobem, eles voam como águias, eles correm, mas eles caminham. Eles não podem fazer as 3 coisas juntas. Amém? Eles vão caminhando, correndo. Amém? Não tem como. Amém? Você vai voar em certas situações, você vai correr em outras, você vai caminhar, mas em todas elas você está sob o ritmo de Deus na tua vida, e Ele vai dizer, você não vai se cansar, você não vai estar sobrecarregado, e você vai completar a tua carreira. Os mansos herdarão a terra, força sob controle. Nós precisamos controlar a nossa vida sobre a lógica de Deus e andar sobre o comando do nosso Deus. Amém? Nós andamos no Espírito, Ele é o Senhor da nossa vida. E, meu irmão, qual é o ritmo da nossa vida? O ritmo de Daniel era 3 vezes ao dia em oração. Ele tinha que acomodar a agenda dele para 3 dias em oração diante de Deus. Esse é o ritmo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. Significa você precisa ajustar o teu tempo para dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer nada. Meu irmão, nós estamos com a nossa velocidade errada. Nós temos que montar a nossa vida em cima de não perder e não deixar que os nossos sentidos se embotem. Esse é o ritmo da nossa vida. O ritmo da nossa vida está sempre voltado para Deus. É andar, é uma vida de oração. A Bíblia fala, orai sem cessar. É lógico que é impossível você falar com Deus toda hora. Amém? Ou pensar em Deus, porque se você acha que oração é só falar religiosamente, não. Andar com Deus, a tua vida está conectada em Deus, mesmo que você não está falando com Ele. Amém? Amém? Essa é a diferença. Você está rendido ao mover de Deus, você é movido por Deus, você tem teu tempo de oração, você tem o tempo de leitura da palavra, você conversa com Deus, você pensa em Deus, e quando você não está fazendo, porque você está fazendo outras coisas, a vida de Deus está fluindo, e você está engajado, você está conectado em Deus. Amém? Amém? E você vai, Deus, e tem uma sabedoria que você anda. Amém? Deus te move. Uma vida com Deus é uma vida rendida nas mãos de Deus, onde Ele move você, e talvez muitas vezes você não sabe todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pensar e imaginar. Ele faz mais do que você pensa e pede. Amém? Então existe uma sabedoria para nós vivermos, existe um ritmo, existe uma velocidade que você tem que viver e montar a tua agenda para não sair, para não chegar em momentos onde teus sentidos se embotem e você fica, amém, nós precisamos, amém, Deus nos ajude, amém, Deus nos ajude nessa jornada importante que nós estamos vivendo. Nós precisamos voltar para aquele lugar e manter aquele lugar onde Deus está nos guiando, onde a nuvem está nos conduzindo, continuamente. Amém? Não sair desse lugar. E para isso, você não pode ser amigo do mundo. Amém? Você diz não para o mundo, mas nunca diz não para Deus. Amém? Esse é o meu ponto. Amém? A figura do Titanic é essa, amém? Eu sou inabalável, amém? Uma simples rocha no meio do caminho, amém? Uma simples iceberg, um simples. Amém. Isaías 45.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela minha mão direita. Graças a Deus, porque Deus prometeu, jamais vai nos deixar e jamais vai nos abandonar. Ele vai tomar você pela mão, vai andar com você todo dia. E Ele, ao você se apegar a Deus dessa maneira, em primeiro lugar, amar o Senhor de todo o teu coração, o que Ele vai fazer? Eu vou adiante de ti. Amém? Versículo 2, eu vou adiante de ti. Olha o que Ele diz antes, eu vou tomar você pela mão, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis. Você vai ser capaz de lidar com as coisas, amém? Desarmar pessoas, amém? Descascar situações e pepinos, abrir diante dele portas que não se fecharão. E aí diz assim, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos em minhas mãos. Deus tem coisas a expor para nós nessa hora. Riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, meu irmão, você tem duas coisas maravilhosas sendo propostas diante de nós, mas Deus diz, amém. Você vive nesse mundo, você vai ter que cuidar para não deixar o mundo te contaminar, porque ele embota o teu sistema, ele embota os teus sentidos. Qualquer igreja, ou ministério, ou indivíduo cristão que aliviar e ignorar e não levar a sério o poder de seduzir do mundo, logo vai ser presa do sistema. Existe um poder, existe uma estratégia diabólica amém, com um objetivo só, sugar a vida espiritual e afetar o teu discernimento ao ponto de você fazer escolhas ante Deus por opção. Uma das coisas que nós estamos vendo, Jesus falava das multidões assim, logo depois que ele estava prestes naquela situação onde de multiplicar os 5 pães e 2 peixes, ele fala uma coisa, ele diz assim, tenho compaixão dessa multidão, porque são como ovelhas que não têm pastor, elas são jogadas de um lado para o outro. O mundo hoje, por causa do poder sedutor e enganador do inimigo, fez com que nós temos um monte de ovelhinha que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que o inimigo está tramando e está perdendo a capacidade de discernir e de ouvir a voz de Deus. E Deus diz assim, eu tenho compaixão dessa turma, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem para onde estão indo, eles não sabem o que estão escolhendo, eles não sabem, eles estão, amém, enganados. E o que Deus disse, o que Jesus falou nesse contexto? Senhor, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Amém. Homens e mulheres que vão andar com Deus, discernir o coração de Deus, não se contaminar com o sistema e pregar e dizer, esse é o caminho, essa é a luz, anda por ele. Amém. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Costumes, cultura, características, gostos, devagarinho nós estamos assimilando um sistema na nossa vida. E a Bíblia usa essa expressão, a si mesmo guardar-se incontaminado, ou seja, o mundo contamina. Amém. Mas ele não vai te avisar, estou te contaminando, estou indo, te prepara, vou contaminar. Não, ele já contaminou. Daniel 6. Qual é a única maneira que nós temos de lidar com esse mundo confuso para a mente natural, confuso e bagunçado do jeito que o inimigo criou? O certo é errado, o errado é certo. Amém?
Esses dias eu vi alguém postando uma foto, uma selfie, daí eu falei assim, mas não faz sentido. Ah, não, é ao contrário. A selfie faz ao contrário. Eu conheço essa cena, mas ela está ao contrário, está errado isso aqui. Porque a selfie tira ao contrário, daí você olha por aqui e você está ao contrário. Aí você tem que rebater a foto para saber assim, esse é a direita, esse é o que é a esquerda. Ah, agora faz sentido. Amém. O inimigo fez. Amém. Muito das fotos que você está vendo é ao contrário. Aí você está aqui, isso se chama sentidos embotados. Você, estou indo, estou voltando, onde é que eu estou? Amém, eu perdi a localização, para onde eu vou? Acelera. E meu irmão, você volta para o ritmo da voz de Deus e você diz, não se contamina. E cada vez que alguém se volta, a luz brilha. Então olha Daniel, na corte mais corrompida, mundana, ante Deus, ante tudo. E ele diz assim, a única maneira, eu não vou me contaminar, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, para manter o meu coração alinhado com, amém, com Deus. E poder do trono ministrar. Daniel 6:10 é um dos textos preferidos meus, também um dos textos preferidos, mas me toca, porque às vezes a gente pensa assim, qual é o segredo para ter uma vida bem-sucedida na terra? É pouca coisa, né? Medita dia e noite nas Escrituras e anda em uma vida de oração a Deus, amém? Anda com Deus. Essa é a velocidade que você faz. Então Daniel recebeu a notícia, você vai ser jogado na cova dos leões, porque você é uma pessoa diferente, amém? Você está bagunçando o nosso esquema. E meus irmãos, nós precisamos orar para esses homens que estão na linha de frente, que estão defendendo valores cristãos, que estão no meio da sociedade, nossos filhos que estão no meio de uma empresa mundana e carnal, amém? Nossos filhos que vão para as escolas, para as universidades, nós precisamos, eles são ali no meio do caos, e você ora, e cobre, e leva, e protege, e abençoa, e instrui, dá sabedoria, seja um exemplo, põe ele, ministra, amém? Senhor, eu envio, Deus te abençoe, te cobre, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, seja uma bênção, amém? E você, porque eles estão indo para o meio de lobo. Eis aí vos envio para o meio de lobo, como cordeiros no meio de lobo, eu estou mandando. Seja prudente, sábios, e a Bíblia fala sobre isso. Seja prudente, discerne o que está acontecendo. Porque as pessoas que são tuas amigas hoje, amanhã já não são mais. Amém? As pessoas que estão a teu favor, amanhã não são. É confuso. Você está olhando uma coisa quando você assim, não era bem isso, porque é ao contrário, você está tirando uma selfie da tua situação, você está ouvindo ao contrário. A lógica de Deus é essa. E você está nesse meio, amém? Nebuloso. Reduz a velocidade ao ponto de dizer assim, eu estou andando com a nuvem. Eu estou andando com a nuvem. E Daniel, o custo que esses homens tiveram, são exemplos para homens de fé, amém? Amém? Homens de fé. Vai para a cova, porque você não pode consultar, essa é a minha razão, como é que eu não vou consultar Deus, amém? Eu estou vivo porque Deus, amém? Se eu não tivesse consultado Deus, já no primeiro evento eu já estaria morto, porque eu não teria interpretado o sonho. Vocês são, amém? Amém. Primeira coisa que ele faz, dobra o joelho e sobe, amém? E eu gosto desse texto porque diz assim, o rei assina o decreto, e o texto diz, Daniel, quando soube que o decreto foi assinado, que estava definido que ele ia morrer, ele foi assim mesmo. Amém. Entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia uma janela aberta, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos. Amém. Você vê pessoas espiritualmente disciplinadas, discípulos de Cristo, vão sobreviver e vão mudar a cara desse planeta, amém? E vão ver a glória de Deus, uma igreja gloriosa, mas são discípulos de Cristo que não vão se contaminar com esse sistema e vão continuar servindo a Deus acima de todas as coisas. Coisa simples. Qual é a simplicidade da vida de Daniel? E para mim, é umas coisas assim,
que Deus me surpreende com a sua sabedoria, porque você olha o efeito e a grandeza das revelações do que Daniel fez. Um homem que resolvia assuntos difíceis e resolvia enigmas. Qual era o segredo dele? 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho e orava. É isso, amém. Qual é a outra coisa que fazia? Isso, ele mantinha contato com a fonte de vida que ele tinha. Dobrava os joelhos, orava a Deus, ele orava e dava graça. Amém. Não sei como é que você dá graça nessa hora. Amanhã você está indo para a cova dos leões. Os leões, ele está ouvindo. E Daniel, 3 vezes ao dia, orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. O que vai nos sustentar nesse meio confuso é aquelas coisas que você faz costumeiramente. É as disciplinas e a estrutura espiritual que você tem, que não depende de você sentir ou não, você faz porque você foi rendido e transformado. Amém? É isso que nos sustenta. Então, para a gente concluir, cada vez que alguém se volta para Deus, os sentidos. Então, a sensação que me dá é que tem muita coisa acontecendo no mundo, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, e ele tem muito, é um tabuleiro de enganação, de sedução. E nós estamos inseridos como ovelhas no meio disso. Uma guerra espiritual a nível, amém, o destino do mundo de vida está em jogo, Deus, e Ele escolheu colocar nós, como ovelhinhas, amém, levando lá para o outro. Mas Ele disse, você não precisa agir como ovelha. Anda na minha presença, anda comigo. Não tenta tirar vantagem do mundo, não tenta ser mais esperto que o mundo, não tenta confiar no mundo, não tenta se apoiar no mundo. Anda comigo. A promessa que Deus tem, eu vou estar contigo todo dia. E meu irmão, eu vou estar contigo todos os dias, até cumprir o que te hei referido. Essa é a melhor e a promessa mais gloriosa que nós temos. Deus está comigo. Amém. Deus está comigo, amém? Deus está contigo, Deus está comigo. Ele prometeu, Ele mesmo vai estar presente, amém? Comigo. E o que a vida de oração faz é que você não te distrai com o brilho, com o poder sedutor e com a maneira que o mundo quer, e você muda a tua teologia. O que você faz? Você mantém em contato com Ele. Amém. Amém. Orar sem cessar é exatamente isso. É uma vida engajada em Deus. Você pensa a Deus, amém. Você ora, você se entregou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Ele vai te conduzir. Tem uma sabedoria, meus irmãos, tem um fluir, tem um ritmo, tem uma lógica disponível para nós. Nós precisamos nos render continuamente, cada vez mais, e acessando a mente de Deus, fluir com Ele. Mas de maneira prática, para a gente concluir, nós precisamos ajustar a nossa velocidade. Se você entrar correndo no meio da neblina, você vai acertar algum carro, alguma árvore, alguma pedra, algum penhasco. Amém? E a experiência que eu tive naquele momento é que eu reduzi a velocidade e não funcionou. Reduzi mais a velocidade e não funcionou. Você se sente inseguro? Até que você acha a velocidade onde você... E essa era a velocidade. A velocidade de Daniel era essa. Amém. 3 vezes ao dia, não posso perder esse ritmo. A oração, uma vida de oração, é uma vida com Deus. Ela não corre independente de Deus. Amém. Às vezes a gente pensa assim, não, vou orar a Deus. Não. Ela está junto de Deus, você se rende a Deus e você está com Deus no fundo. Amém? É o Espírito que opera em nós.
Por sua graça, Ele está operando em nós, nos rendendo, e você coopera com Deus. Uma vida de oração não é uma vida religiosa da nossa parte. Nós estamos cooperando com um desejo de Deus, que é andar conosco e fazer conhecidos os propósitos dEle. Então você coopera com esse desejo. Deus quer revelar coisas para nós. E nós precisamos ajustar o nosso coração. É como se Deus estivesse escondendo coisa e você tem que correr atrás para buscar e torcer o braço de Deus para acessar. Não, Deus quer revelar, é nós que temos que ajustar essa condição de ouvir mais e de fluir mais com Ele. Amém. Deus é um bom Pai, Ele não está escondendo nada de nós. Amém. Ele não está escondendo nada de vocês. As coisas estão ocultas para o teu bem. Amém. São preciosidades que Ele quer revelar a você. E quanto mais isso for precioso para nós, mais Deus vai também colocar cada um de nós nesse fluir. Então, também a vida de oração é mais do que uma prática religiosa ou uma disciplina espiritual. É a nossa vida com Deus. Amém. Lembrando que tudo vem dEle, por meio dEle, para Ele.